Desculpa não poder participar ao vivo. Imagina, é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigada, deputado Poit, por poder comentar aqui a nossa pesquisa sobre investimento anjo e principalmente falar sobre a importância da gente poder ter dentro do marco legal de startups, que o senhor é relator, a gente poder discutir um pouco essa importância, né, do investimento em startups, do que o governo consegue fazer para ajudar. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, é um prazer. Espero que o evento esteja sendo muito proveitoso e espero que esse marco de startups seja aprovado esse semestre para a gente já sair da pandemia num ritmo melhor para a economia, com mais condições para os empreendedores e deixe um legado positivo para o ecossistema empreendedor de inovação no Brasil. Nós também, deputado, temos aí acompanhado bastante de perto essa matéria e várias outras que o governo tem trazido, né? Se o senhor me permite, deixa eu pegar aqui algumas perguntas para direcionar, mas o senhor fica à vontade para comentar, né? Acho que uma das grandes coisas que a gente tem na Anjos do Brasil, quando a gente fala de startups, é ter essa informalidade, essa facilidade aí de conversar com todo mundo. E esse momento de apresentar a pesquisa de investimento anjo, para a gente é um momento muito especial, porque a gente vai mostrando a evolução do nosso ecossistema para o Brasil. Ótimo. Acho que não dá para a gente não falar da pandemia, né? Então, a minha primeira pergunta é justamente entender como é que o senhor está vendo esse cenário de startups aí durante esse período de pandemia. Acho que tem dois pontos, né? Um é o quanto elas estão sofrendo com isso, quanto elas estão sendo impactadas, e o outro lado da moeda também é o quanto elas têm contribuído para que a gente superar a crise. Se o senhor pudesse endereçar aí essas duas coisas, eu acho que seria bem interessante. Não vamos ficar só numa parte difícil, ela existe, a gente precisa falar dela, mas também pensar no que tem acontecido de positivo com as startups. Tá ótimo. Primeiro, já que você falou que é informal, pode me chamar de Poit ou de Vinícius, não precisa nem do deputado nem do senhor. E lembra que eu estou aqui como empreendedor também, né? E estou muito orgulhoso de ser um empreendedor no Congresso, né? Estou agora servindo como deputado federal, mas sou empreendedor. Então, eu falo que é uma pessoa que está no Congresso pagadora de impostos e não que vive de impostos, como, né, a maioria da representatividade no Congresso sempre foi. Sobre esse momento de pandemia específico, gente, eu, inclusive, fiz algumas lives bastante assim, no começo da pandemia, uma delas com o João Kepler, e aí me lembro dele porque a gente falou sobre isso. Uma startup, nesse momento, ela tem uma vantagem, porque ela é rápida, ela está acostumada a se reinventar, a pivotar na nossa linguagem, né, de startupeiro, que é mudar de direção, que é mudar o produto. Enquanto uma empresa muito grande, acostumada com outras práticas, mais lenta, eu comparo a um Titanic. Puxa, tá um iceberg ali, mas é difícil, demora para virar a empresa. Eu acho que elas sofrem mais na pandemia. E uma startup, ela é mais ágil para se adaptar, para reduzir custos. Eu mesmo sou empreendedor, tenho uma startup que chama Recruta Simples, né? Hoje estou totalmente out da administração, sou somente um sócio de fora, mas acompanhei a trajetória e o quanto que a gente fez para enxugar. Vamos reduzir, vamos priorizar o caixa, a gente precisa de oxigênio para sobreviver, vamos ligar para os clientes, ver se tem mais alguma coisa, revisitar algumas e passar bem enxutinho, porque além de rápida para se reinventar, a startup normalmente tem uma estrutura de custos mais enxuta. Agora, uma startup que está precisando de investimento, que está naquela trajetória de captação, talvez sofra um pouco mais nessa pandemia, se bem na hora que ela está no estágio de captar uma grana, veio essa crise, alguns investidores podem retirar ou podem ter mais aversão ao risco e buscar investimentos mais seguros. Se bem que eu vi startup que o investidor não abriu o negócio não, estava compromissado, foi lá, investiu, e acredita que a gente vai sair dessa crise. Então, para o mercado de startups, é assim que eu estou vendo a crise. Difícil como todos, mas para o empreendedor é mais um desafio, é mais um imprevisto ali que ele vai corrigir rápido a rota e vai passar por isso. É muito interessante você falar isso, porque é exatamente o que a gente percebeu ali no começo, né? Quando a gente fala ali do comecinho de final de março, começo de abril, a gente estava muito preocupado, tanto com as startups que já tinham sido investidas pelos investidores da nossa rede, as que estavam no final do processo de captação e as que estavam captando. E aí a primeira coisa que eu acho que é bacana de olhar como o ecossistema está mais maduro é que todos os investimentos que estavam compromissados foram honrados. Então é um investidor que pode às vezes falar, ao invés de pagar em uma vez, eu invisto em duas.
Mas o pessoal realmente respeitou isso, é muito legal. A gente vê como é uma relação, que é uma relação próxima do investidor anjo com o empreendedor, né? Que bom. Os empreendedores também reagiram assim de uma forma que eu sinceramente fiquei muito impressionada, assim, com a garra, com a força de lutar, né? De mudar o negócio para conseguir sobreviver. E hoje a gente já pode até dizer com alegria que os investimentos estão acontecendo. A nossa percepção, né, e a gente até está discutindo bastante isso aqui nesse âmbito da pesquisa e das perspectivas que a gente vê para 2020, é que deve ter uma queda de volume de investimento, mas não vai acabar totalmente, né? E a gente entende isso, que é um momento muito delicado. Mas momentos delicados também são momentos que podem ser muito oportunos, né? E acho que isso que até estava falando, as startups são mais ágeis, elas conseguem fazer, mas elas também precisam de uma regulação melhor, de uma regulação diferente. As relações de trabalho, por exemplo, né, elas são diferenciadas numa startup. Né? Tem todas essas questões aí de que pode ter vesting, pode ter equity, como é que funciona isso para os funcionários dos empreendedores. E eu acho que o marco legal, né, do qual você é relator, ele tem esse potencial de realmente atualizar, transformar essas relações todas, fazendo com que a regulação seja mais amigável, seja mais propícia para a inovação. E aí a pergunta que não quer calar é: como é que está indo esse andamento do marco legal? Eu sei que você começou falando que a gente deve conseguir aprovar nesse semestre, mas eu queria entender isso um pouco mais, realmente, assim, e o que a gente, enquanto ecossistema, pode fazer para apoiar esse tipo de iniciativa seguir adiante, porque a gente realmente precisa de uma transformação nisso no Brasil. A legislação ela é importante, né? A gente é um defensor de que precisa de regulação, mas ela também precisa ser atualizada e adequada para esse novo momento, para que a gente possa, inclusive, jogar o jogo que se joga no mundo inteiro, né? O Brasil tem que estar inserido aí num contexto mundial. Como é que está andando isso, deputado? Olha, eu particularmente sou bastante otimista, né? Porque se não tiver otimismo aqui na política, não vai. Na minha opinião, já era para ter sido aprovado. Mas existe toda uma burocracia, processos dentro do próprio governo que faz esse projeto demorar um pouco mais. A gente colocou o projeto na Câmara ano passado. Era projeto do governo ter vindo lá em abril, não veio. Depois, no segundo semestre, não veio. E a gente, de comum acordo, alinhando com o governo sempre, eu sempre priorizo o diálogo, a construção de pontes, para a gente fazer algo a quatro mãos. A gente falou, olha, vamos montar a comissão especial, e aí, a hora que a comissão especial estiver montada, com o projeto da Câmara dentro, o relator já definido, e aí, no caso, eu sou o relator, o projeto do governo vem, pensa, e a gente relata, né, considerando os dois juntos. Por quê? O projeto do governo tem 3 anos que eles estão trabalhando nisso. Tem 3 anos de discussão com aceleradoras de empresa, com espaços de coworking, com empreendedores, com investidores anjos, com o BNDES, com o governo, com o TCU, com o Ministério da Economia, Ministério de Ciência e Tecnologia, consulta pública, com 700 consultas públicas consideradas, sugestões públicas consideradas, mais de 3.000 sugestões enviadas, então, projeto robusto, mas precisa vir do governo, porque algumas modificações tributárias ou o que for, são de prerrogativas exclusivas do Executivo. Eu, como legislador, a Casa Legislativa não pode mudar. Então, a gente ainda está aguardando o projeto vir do governo. Ele passou por todas as esferas, parou na Casa Civil, que é a última instância ali para ser enviado para a Câmara dos Deputados. Só que tinha algumas divergências, então ele teve que voltar. Quando ele volta, ele roda tudo de novo. Ele rodou tudo de novo, deu uma ajustada, porque a Casa Civil apontou, voltou para a Casa Civil, já com a assinatura do ministro Paulo Guedes. Então, ele está na Casa Civil, aguardando para vir para o Congresso. Faz 2 semanas que está lá. Hoje mesmo, eu estou tentando contato, ainda não consegui falar hoje com a Casa Civil, para ver como é que está o andamento. Terça-feira, semana que vem, estarei em Brasília e vou lá no Planalto, já estou com a reunião agendada às 4h30 da tarde para falar sobre esse projeto. Então, assim, está na marca do pênalti, o projeto do governo vir, a gente a pensar o nosso. Tem o apoio do presidente Rodrigo Maia para pautar ele e aprovar já nesse semestre. E aí nós vamos botar um requerimento de urgência, tirar da comissão, porque ele está numa comissão especial. Desculpa falar o tecniquez aqui da casa, mas o resumo é que a gente espera que o projeto do governo venha, máximo setembro aí, vamos falar assim, ele venha. A pensa no nosso, a gente trabalha no relatório,
para outubro, novembro, né, ainda esse ano, aprovar na Câmara dos Deputados e contar com vocês para ajudar no relatório. Não, eu realmente espero isso, assim, acho que foi um longo processo, um processo que teve uma participação grande. Eu mesma fui para Brasília várias vezes, conversei, participei de reunião ao vivo, online. A gente trabalhou e a gente tem aí uma expectativa muito grande, né? E eu acho que isso é até uma questão importante também, quando a gente fala, e é um dos aprendizados que eu tive dentro da Anjos do Brasil, é que o governo não está lá longe. A gente, né, enquanto sociedade, enquanto interessados, tem que se envolver mesmo no processo, né? Existe uma pressão e um apoio que é legítimo, né? E é isso que eu acho que eu quero até convidar todo mundo que está assistindo a gente aqui a participar, né? Não adianta só a gente dizer, tá devagar, tá depressa, mas a gente tem que acompanhar e ajudar essas coisas a acontecerem, né? Acho que isso é fundamental, mas eu fico muito feliz e eu realmente espero que agora a gente consiga ter isso, né? E eu acho que o importante também é a gente entender o que vem dentro disso, né? Eu quero, claro, primeiro, puxando aqui a brasa para a nossa sardinha, entender o que tem de estímulo para o investimento em startup dentro do marco legal e depois, se você puder comentar um pouco de forma mais ampla também para os empreendedores e para os investidores que estão nos ouvindo, para dar aquele sopro de esperança de que vem boas coisas por aí, o que mais que vem? Mas vamos primeiro começar pela parte do investimento em startups. Eu vou dar logo um resumo dos 4 pontos desse marco de startups, que eu acho que vai cobrir bastante essa pergunta. Começando pela facilitação dos investimentos, né? Eu acho que é estender o tapete vermelho para o investidor. É melhorar a segurança jurídica, ponto número 1. Para que a gente está fazendo esse marco de startups também? É para melhorar o fluxo de capital, para atrair mais investimentos para a inovação no Brasil. Ponto. E aí, melhorando outras questões no ecossistema, a gente também vai melhorar a atratividade para o investidor. Mas a segurança jurídica é o primeiro ponto deles. Hoje, o investidor no Brasil, a gente dá um jeito, tem advogado, tem contrato de mútuo, conversível, tem de tudo. Agora, não tem um documento claro, sabe? Algo que limita o prejuízo do investidor ao dinheiro investido, por exemplo. É muito complicado. Tem investidor que o cara, se não tiver uma estrutura grande, um fundo ou advogados bons, ele pode, inclusive, botar em risco seu patrimônio pessoal, mais do que o dinheiro que ele investiu no investimento anjo. Então, o Brasil não é um país amigável e com segurança necessária para a gente ter o ambiente que a gente quer de empreendedorismo, de inovação e de incentivo às startups. Então, a segurança jurídica para o investidor é o número 1. Como é que vai se dar isso? Existe um conceito que a gente já trabalhou, para quem quiser, entra no meu canal do YouTube, porque estão lá as 2 audiências sobre esse tema, um monte de gente do governo, do mercado, estão super interessantes, de talvez colocar um negócio que a gente chama de SA simplificada. Uma startup, uma empresa pequena, não dá para se transformar numa SA. É muito caro, né? Você manter uma SA, você publicar balanço, fazer tudo que precisa fazer, toda a burocracia. Então, vamos reduzir o custo, mas vamos dar a segurança jurídica e a governança de uma SA, para ter acordo de acionistas, para a gente botar, quem que é o sócio operador, quem que é o sócio investidor, quais são as responsabilidades do sócio investidor, porque tem que ser diferente do operador. O cara que bota um dinheirinho lá, tem 2%, 3% da empresa, uma vez por mês, entra numa reunião para ver o negócio, vai ter responsabilidade sobre todos os atos que o operador está fazendo, a gente tem que dividir. Então, esse é o ponto número 1. Número 2, estendendo já um pouco a resposta à sua pergunta. Relações trabalhistas, você já falou isso daí aí. A nossa lei trabalhista é de 1900 e bolinha, gente. Né? Começou com a CLT lá atrás, tivemos uma reforma importante que ajudou, mas tem muito que avançar. Aqui eu posso falar a linguagem do startupeiro, de inovação. Como é que nós vamos falar de stock option, de vesting? Não tem isso. Como é que nós vamos falar que o cara vai passar a noite codando na empresa, vai varar um final de semana trabalhando e programando? Tem muita insegurança. E aí o pequeno sofre e passa por contingências uma vez que ele contrata tudo PJ. Imagina uma pessoa que está começando um negócio, pagar todos os encargos trabalhistas e sabe? É muito complicado. A gente precisa melhorar, modernizar as relações trabalhistas para a inovação, para a startup. Número 3, as compras públicas. Hoje, a Lei 8666, que é a lei de licitações, privilegia os grandes, privilegia os amigos dos reis. Você precisa de tanta documentação para fornecer para o governo, tanta comprovação, que uma startup nem tem. Sei lá, tem coisas até inexequíveis, tipo, mostra o balanço de 3 anos atrás. Mas acabei de montar um negócio novo. E aí, às vezes, você tem um negócio que vai
ajudar o governo a ser mais eficiente, prover um serviço público mais seguro, mais barato para a população, e você não consegue oferecer o governo gastando dinheiro com elefantes brancos por aí. Então, além da segurança jurídica para o investidor, de modernizar a relação trabalhista, a gente tem as compras públicas para ajudar o governo a comprar inovação. E para terminar, espaço de experimentação regulatório, que é o tal do sandbox regulatório lá fora, né? Que eu sei que todo mundo aqui possivelmente já sabe o que é, mas eu explico de uma forma que eu aprendi que é didática. Sandbox, caixa de areia em inglês, é o caixinha de areia no parquinho, a criança vai ali brincar, ela cai e não se machuca. A startup, até ela começar a andar, né, ela precisa ter um jeito de, cara, não morre logo no segundo ano. Mais da metade das startups morrem no segundo ano no Brasil. Então vamos estudar como tirar tanta necessidade de alvará, de fiscalização, de taxa, de burocracia, para que elas consigam ultrapassar essa arrebentação, né, para quem é do surf, e chegar num ambiente um pouco mais, agora eu consigo enfrentar aqui e sobreviver. Então, esses são os 4 pontos que a gente vai trabalhar no marco de startups. Estou bastante animado, confiante. Nós vamos deixar um legado bom para o ecossistema. Eu acho isso super interessante, né? Acho que a questão aí, todas essas questões são fundamentais e na hora que a gente melhora a legislação trabalhista, a gente também aumenta a segurança jurídica do investidor, porque normalmente é onde a gente tem os maiores pontos, né? A parte de compras públicas também, talvez ajude a gente a resolver uma questão que em todas as pesquisas que a gente faz na Anjos do Brasil, os investidores não querem investir em startups B2G, startups que vendem para o governo. Né? Não querem. E o governo precisa, sim, de startups que tragam aí inovação, eficiência. Mas como é que a gente faz? Né? Se não dá para comprar inovação, o investidor não investe. Eu acho que tudo isso assim é bem importante e nesse momento talvez mais do que nunca, porque a gente precisa destravar o investimento privado. Né? A gente sabe que o governo está numa fase bastante difícil, a gente precisa de mais investimento privado. E aí, assim, eu tomo licença para dizer que falta uma coisa, que é justamente a gente seguir com as leis de fomento a investimento anjo, como a gente tem em vários países do mundo. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Reino Unido, a gente tem uma legislação maravilhosa, no qual o investidor consegue abater parte do imposto na hora que ele investe em startup. E os números, tanto da Inglaterra quanto números dos Estados Unidos, da Europa como um todo, mostram que isso realmente é um destrave. A gente sabe que não é fácil fazer isso, que é difícil, mas acho que cada vez mais o governo precisa considerar isso também, para que a gente possa pegar o dinheiro do investidor, que vem junto com todo o apoio, conhecimento, rede de relacionamento, e ajudar a inovação do Brasil. O Brasil precisa mais do que nunca, nesse cenário tão difícil, tão triste que a gente está passando. Né? A gente ainda é privilegiado de estar num segmento de startups que está indo razoavelmente bem, está conseguindo aí superar essa crise, mas a gente precisa ajudar o Brasil. Então, acho que é isso, assim, quero agradecer muito a sua participação, obrigada, não só por estar aqui com a gente hoje, mas por esse trabalho todo aí junto ao governo. É bom a gente poder ver um empreendedor trabalhando junto do governo, a gente precisa cada vez mais disso, né, que as pessoas que entendam do ecossistema estejam ali trabalhando para que a gente consiga melhorar essa condição para todos os empreendedores e para todos os empreendedores e empreendedoras de startups. Super obrigada por estar com a gente. Perfeito, obrigado. É um orgulho para mim, né, Maria Rita, um abraço para o Cássio também, para todo mundo aí que está acompanhando esse evento. Eu sinto que eu estou numa missão, sinto que eu estou realizando algo importante, deixando um legado para o país, né, para quem sabe lá na frente voltar para o mercado, empreender num mercado mais sadio, mais motivador. Né? Ainda vai exigir muita coragem, porque para empreender no Brasil precisa ser muito corajoso. Mas, se Deus quiser, com mais condições para a gente gerar emprego, né, e fazer nossa economia crescer, porque eu não vejo outra saída a não ser no empreendedorismo e na inovação. Então, contem comigo aqui e vamos que vamos. Um abraço. Muito obrigada.